A base é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não, eu só gostaria que você só falasse. Tá. Não precisa ler. Não precisa ler a Bíblia. Não precisa. A gente confia muito em Deus. Você também confia, então não há necessidade. Tá. Então, o texto base é 1 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa, né, para ensinar, para repreender, endireitar as coisas e disciplinar a injustiça. Tá. Boa noite, meus irmãos. Conforme mencionado na comissão judicativa, quero usar o direito que tenho de defesa, conforme orientações do livro Pastoreio em versão revisada, de 2021, capítulo 16, parágrafos 26, parte 2. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os envolvidos, né? Agradecer a todos vocês. Tá? Os anciãos me ligaram para marcar a comissão judicativa. Acusação, apostasia. Comissão realizada na terça-feira, 22/11/2022, às 19h30, no Salão do Reino de Marialva. Nessa comissão de apelação, que não foi aplicado o texto de 2 aos Crônicas, capítulo 19, versículo 4 a 7, onde Jeová pede para os anciãos prestar atenção a como julgam, pois julgam para Jeová, mostrando a importância de julgar com justiça. A comissão foi formada por 4 anciãos. Percebi que houve injustiça no julgamento. Por quê? No começo da comissão, o destacou que a base do meu julgamento estava no texto de Judas 8:11, desprezando a autoridade e falando mal dos gloriosos, comparando com exemplos de Caim, Balaão e Corá. Citou também Números capítulo 16, versículos 3, 11 e 30, explicando que Corá e os rebeldes se rebelaram contra Moisés e Arão, que foram contra Jeová e que trataram Jeová sem respeito. Citou também Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, explicando sobre aqueles que causam divisões que contrariam os ensinos que apresentaram. Foi-me informado que a acusação é por causa de uma mensagem que enviei a alguns amigos TJs, ou Testemunhas de Jeová, dizendo que a mensagem questiona a organização de Jeová, fala de forma desrespeitosa dos anciãos, com colocação de palavras que acabam por influenciar os irmãos. Questionei sobre a mensagem que foi enviada para eles e que era necessário analisar a mensagem para ver se era mentira ou não o que eu tinha dito. No decorrer da comissão, aconteceram algumas coisas curiosas que eu nunca tinha visto em comissões judicativas. Primeiro, o motivo da acusação era a mensagem do WhatsApp, mas o irmão hesitou várias vezes em usar a mensagem, de falar, de colocar o teor e o conteúdo da mensagem. Depois de muita insistência da minha parte, ele resolveu me acusar com o teor, o conteúdo da mensagem. Segundo ponto. O conteúdo da mensagem estava somente com o presidente da comissão. Os demais anciãos não tinham conhecimento do conteúdo. Ainda tentou demonstrar que sabia do conteúdo, mas não foi capaz de mencionar nem a essência da mensagem. Os demais anciãos ficaram em silêncio. No livro Pastoreio, capítulo 15, parágrafo 1, diz: para decidir se uma comissão judicativa deve ser formada, o corpo de anciãos não precisa saber todos os detalhes do caso, mas eles devem receber informações suficientes para decidir se o pecado cometido justificaria que a pessoa fosse desassociada e para escolher os anciãos mais qualificados para cuidar daquele tipo de assunto. Livro Pastoreio, capítulo 15, parágrafo 6, diz: os anciãos devem fazer pesquisa cuidadosa e detalhada usando publicações bíblicas. Me perguntei, como eles vão fazer um julgamento justo, visto que não estão a par do teor ou conteúdo da mensagem? Como fazer uma acusação sem saber o que é e por que a pessoa está sendo acusada? Terceiro ponto. Na mensagem, que eu enviei para essas Testemunhas de Jeová, esses meus amigos, tinham cerca de 20 textos diferentes, servindo de base para minhas explicações. E foi-me impedido de ler os textos da mensagem, que foi o motivo da minha acusação. Para um julgamento justo, eu tinha que me explicar usando os textos, e eles poderiam também usando a Bíblia, mostrar que eu estava errado. Infelizmente, não foi isso que aconteceu.
Quarto ponto. Outra curiosidade que ocorreu foi que eu não queria mais acompanhar os textos que eu fui citando. Achei falta de madureza e total arrogância, visto que a Bíblia é o canal que deve ser usado para instruir. Se fosse eu que não acompanhasse na Bíblia e que os anciãos lessem, eu seria taxado de rebelde. Quinto ponto. O irmão, no decorrer da comissão, disse: alguém te obrigou a entrar na organização? Eu respondi: não. Ele disse: a organização funciona assim há muito tempo. Perguntei se é bíblico, e ele disse que essa não era a questão. E se você não concorda com a organização, ele falando para mim, é só escrever uma carta e sair. Qual foi o argumento bíblico para defender a organização que foi usado por ele? Nenhum. Dá a entender que ele defende a organização, mas o correto é defender a organização com base na Bíblia. Não foi isso que ele fez. Desde pequeno aprendi na própria organização que tudo que falar sobre Jeová, Jesus, tem que ser provado na Bíblia. A Bíblia é o guia, a bússola para chegar ao entendimento correto. Só queria que me respondessem minhas dúvidas na Bíblia. Somente isso, meu objetivo nas reuniões. Mas em nenhum momento os anciãos souberam raciocinar de modo lógico, claro, qual foi o meu erro, e com base na Bíblia. Quem são os gloriosos descritos em Judas 8? O corpo governante. Onde está escrito na Bíblia a expressão corpo governante? Onde mais na Bíblia mostra as decisões do corpo governante do primeiro século, sendo que o próprio apóstolo Paulo, em suas 14 cartas, instruiu as congregações sem ter orientação dos anciãos e apóstolos? Somente por meio do Espírito Santo? Apóstolo Paulo foi negligente? Texto para pesquisa. Gálatas, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, 1, e a Sentinela de 1985, 1/12, página 32. Se em Mateus, capítulo 24, mostra que o escravo fiel é discreto como profecia, por que na citação referente às profecias sobre a presença de Jesus em Lucas, capítulo 21, não fala sobre o escravo fiel e discreto, mas só aparece no capítulo 12 de Lucas, versículo 42 a 44, dando a entender sobre ilustração? Sobre desassociação, onde a base bíblica usada no livro Pastoreio, capítulo 15 e 16, sobre a parte técnica, como formar uma comissão, né? Qual que é a base bíblica, né? Qual a base bíblica para fazer comissões judicativas com 3, 4, 5 anciãos, a portas fechadas, sem testemunhas, sem ninguém saber o que está acontecendo, como essa comissão aqui que está acontecendo? Qual a base bíblica da ilustração do livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 208, parágrafo 1, 2 e 3, sobre como lidar com o desassociado? Qual a base bíblica sobre paraíso na terra, visto que Jesus e os apóstolos em todo o Novo Testamento não foi mencionado sobre paraíso na terra? Onde está escrito na Bíblia que haverá uma ressurreição no início do reinado milenar, visto que no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, explica que os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado? Até isso aqui falou um pouco ontem, né, na reunião da Sentinela. Aqui algumas perguntas que não obtive respostas por parte dos anciãos e nem por parte das publicações. Caso a comissão de apelação puder me responder essas dúvidas, agradeço de coração. Para um julgamento justo, quero uma acusação justa totalmente com base na Bíblia. Obrigado, Temil. Obrigado, viu, Fábio, também por